Oi, pessoal, tudo bem? Como sempre digo, é uma grande alegria estarmos juntas novamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós na maternidade. E sempre lembrando vocês do nosso Instagram, que é o @maternidadenareal.ipptv, e o nosso e-mail, que é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Além do chat, conversem conosco, deixem seus comentários, curtam e compartilhem o vídeo. Quando vocês fazem isso, o vídeo se torna relevante para o YouTube e essa mensagem chega para mais pessoas. E o nosso tema hoje é o comparações. Difícil, né? A gente sempre acaba se comparando com alguém, se comparando com algo. A gente olha para aquela mãe e fala: "Poxa, ela conseguiu", ou "Ah, eu consegui, ela não", o que é muito pior, né? Mas por que será que a gente faz isso? Onde será que está o nosso coração quando a gente compara? Quem, em quem nós temos que olhar para comparar? Para quem que a gente tem que olhar? E a Sussu, nossa querida Sussu, deixou um depoimento para a gente. E eu queria pedir para rodar o depoimento de mãe. Olá, meu nome é Suênia Ribeiro. Algumas pessoas já me conhecem do Maternidade na Real. Eu sou mãe do Gustavo, de 4 anos, e da Rafaela, de 3 anos. E falar de comparação, e principalmente na maternidade, não é uma coisa tão simples, né? Porque faz parte da nossa condição como seres humanos, pecadores, ter um vazio dentro de nós, que é um vazio que é preenchido só por Jesus. Mas quando a gente se esquece disso, ou quando a gente vai buscar outras alternativas para esse preenchimento, a gente começa a buscar em pessoas ou em coisas para preencher esse vazio. E muitas vezes a gente começa a almejar, né, alguns padrões de comportamento, alguns padrões, inspirações de pessoas que a gente vai construindo ao longo das nossas vidas, como pessoas exemplo, que a gente mesmo criou, né, essa ideia na nossa cabeça, que se a gente for que nem aquela pessoa, vamos ser mais amados do que somos. E isso é muito perigoso, porque no final das contas, perfeito mesmo, só Jesus. E é Ele que tem que ser o nosso guia, né? É Ele que a gente precisa almejar e buscar ser. Porque quando a gente olha para o outro, a gente não conhece a realidade daquela pessoa. A gente não conhece a verdade daquela pessoa. E aí a gente compara aquilo que a gente criou, aquela imagem que a gente criou do outro, com a nossa verdade, com o nosso pecado, com o que somos de verdade, né? Os gritos que damos na nossa casa, na nossa privacidade com a nossa família. Então, a gente sempre compara o nosso bastidor com o palco do outro. A gente compara o que a gente sabe sobre nós mesmos com a ideia e a imagem que a gente construiu, que tem como base o que o outro quis mostrar pra gente. E isso é um caminho de muita frustração, né? É um caminho de muito sofrimento no final das contas. Porque a gente nunca vai ser suficiente, a gente nunca vai ser de uma forma que a gente almeja, mas do ponto de vista desse padrão do mundo, né? O que a gente precisa ter consciência é que o preenchimento da nossa vida está em Jesus. E quando temos a certeza que somos filhas amadas, a gente não precisa ficar buscando aprovação em outros. E quando a gente tem certeza que o nosso modelo perfeito é Jesus, a gente não precisa copiar
o que a gente criou sobre a verdade do outro. E aí a gente consegue ser livre também para ser nós mesmos. A gente consegue ser livre para nos acolher e aceitar, né, quem somos, sempre buscando a melhoria, mas com o nosso direcionamento e o nosso foco em Jesus. Obrigada, meninas, saudades, beijos, espero ter contribuído. Não é fácil, mas é no que eu acredito e é o que a gente tem sempre conversado, né, para buscar e nunca perder esse olhar para Jesus, que Ele sim é o caminho. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Sussu. A gente está com saudade. Volta logo, a gente está te esperando aqui na nossa roda. E uma das coisas mais cruéis, né, da maternidade é essa comparação. E tem um versículo lá em Provérbios que fala o seguinte: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Provérbios 14:10. E se a gente sabe que cada uma de nós passa por uma coisa dentro de casa, por que a gente compara, não é mesmo? E para conversar sobre isso, estamos aqui hoje. Eu, Pati, B e a Nathalie. Nathalie, obrigada por estar aqui. Se apresenta para a gente, por favor. Bom, eu sou a Nathalie Campos, sou casada com o pastor Heber Campos Júnior. Nós temos 3 filhos e atualmente estamos na Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, em Santo André, onde ele é pastor. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar como uma das coordenadoras do Ministério Conte Comigo no Seminário JMC aqui em São Paulo. E nesse ministério nós temos chance de conversar e aconselhar e cuidar, de certa forma, das esposas de seminaristas que ficam, né, com seus esposos ali durante o tempo de seminário, por 4, 5 anos, numa vida diferenciada ali. Tenho também trabalhado na igreja com o Clube do Livro, entre as mulheres, e também sou professora de escola dominical. E o Senhor tem me dado a oportunidade de escrever e palestrar em algumas conferências, de escrever para alguns blogs. Isso tem sido um privilégio, um desafio, mas um privilégio muito grande também, né? Como estar aqui hoje. Muito obrigada. Ah, que bênção. Que bênção, Nathalie. Muito obrigada. A gente que agradece. B, tá com você. Pode começar. Eu quero começar já repetindo essa verdade bendita que você falou, Lise, que está em Provérbios. Cada coração conhece sua própria amargura, né? Somente Deus sonda os corações, somente Deus conhece os corações. A Bíblia fala que o homem vê o exterior, e Deus vê o coração, né? E justamente por nós vermos o exterior, a gente acaba errando nessas comparações, né? As comparações acabam tendo um efeito muito prejudicial para a gente, muito danoso, né? É muito perigoso, a gente precisava se policiar toda vez que vem pensamentos de comparação com o outro, porque ou a gente coloca o outro num pedestal ou coloca ele lá na lama, né? A gente fica com a imagem distorcida, nós somos míopes nessa visão do outro, né? Por isso é diferente de inspiração. Talvez no caso de inspiração, a gente devesse fazer perguntas para o outro, né, sobre a sua jornada, né? E talvez a gente se surpreendesse com lutas, com desafios, com autoimagem às vezes errada também, a gente conhecesse melhor a outra pessoa e descobrisse que a história dela não é bem aquele conto de fadas que a gente pensa que é, né? Então, essa verdade da palavra de Deus traz tanto conforto e tanta esperança para a gente. Cada um conhece sua própria amargura, né? E a gente deveria se aproximar do outro para conhecer no sentido de ajudar e não de se comparar com a pessoa, né? E a Bíblia traz um versículo também que eu acho que cabe muito nesse tema de comparação, que é vigiar e orar, para você não cair em tentação. Porque você vai ser tentado a se comparar o tempo todo, né? O tempo todo você vai ser tentado a se comparar com outras mães. Então, esse versículo cai como uma dica aqui para a gente, uma ordem, né? Vigia e ora, para que você não caia nessa tentação de se comparar com o outro, né?
Eu, Você acha, já de Paty? cara, eu queria defender a comparação, porque talvez nós levantemos pontos aqui hoje e que coloquemos ela como uma refém, uma maligna, uma isolada, que deve ser, né? Eu queria lembrar que todo mundo aprendeu a falar por comparação, todo mundo aprendeu a escrever por comparação, todo mundo aprendeu a vestir uma camiseta, uma calça, uma meia, por comparação, vendo ou o irmãozinho ou a mamãe que ensinou. Então, comparava-se, filho, o tênis está trocado, então comparava-se os pés para se calçar corretamente e foi assim que nós aprendemos. Então a comparação ela não é uma coisa tão feia, né, como pode ser pintada por aí. É o que a Bernadette falou muito oportunamente de onde está o coração, da distorção míope que quando nós vamos evoluindo, crescendo, a vida vai nos ensinando e vai nos moldando a ter essas malícias, né? E enquanto nós enxergarmos quão verde é a grama do nosso vizinho, nós estaremos gerando um coração ingrato, né? A Sussu, até fiquei muito feliz de vê-la por aqui hoje e saudade, viu, Su? Ela sempre dizia que no palco da vida, né? E é ali que nós fazemos as comparações das redes sociais, da sua vizinha de porta, de condomínio, das mães da escola, o lugar para a gente comparar, né? Mesmo que de longe ou de relance, mas aquilo é o palco da vida, ninguém consegue ver, ninguém conhece o coração da pessoa, né? Mas como nós somos humanos e o que é tocável, o que é visível, o que chama muito mais a atenção, né? A tendência do coração é essa, Sim. é de que se volte a uma comparação e a insatisfação é tão grande que nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser, a sua família vai ser aquilo que você realmente desejaria ter, a sempre a do outro é melhor. O que acontece, aquela família que Deus te preparou com todo carinho, com todo amor, sabendo que é para você, é o seu número, é deixada de lado. É deixada de lado e muitas vezes menosprezada, muitas vezes até comparada entre coleguinhas, irmãos, filhos, né? E isso vai gerando marcas nas pessoas. Gente, é inconsciente. Eu não estou dizendo que nós fazemos isso porque nós achamos legal ou porque é de se fazer, não. É uma coisa tão inconsciente, tão que nós não nos policiamos, como a B falou, e isso vai gerando marcas nas crianças, nas pessoas, nos nossos maridos. Quantas vezes, né, mulheres comparam até os próprios maridos, ou nos comparamos com a outra mulher que não nos achamos suficientes. Então, ali está gerando um tesouro. E onde está o seu tesouro, está o seu coração. E se o seu coração está com esse desejo, com essa ingratidão, é porque o holofote está ligado no palco da vida. Enquanto o holofote que devia estar ligado era no palco que está bem do lado, que é o palco da cruz. Que é o palco onde Jesus morreu, que nós devemos olhar para ele e falar assim, a graça dele me basta, então eu não preciso de comparação, eu não preciso dessa super suficiência ou autossuficiência para ser. Nós não somos melhores, mas também nós não somos piores do que ninguém. É bom sempre lembrar disso, né? Uhum. A comparação, ela em si, ela não é ruim, É. né? Como nós a usamos é que pode torná-la ruim, é que pode torná-la pecaminosa. Então, é isso, de eu me comparar com alguém e me colocar acima dessa pessoa, ou eu me comparar com alguém e me colocar aquém dela, né? Nosso valor não está nisso, está no que Cristo fez por nós, na vida dele em nós. E aí a gente sempre quer atingir um certo padrão.
ideal, né? E quando a gente não atinge, nós ficamos assim extremamente chateadas. E aí as redes sociais estão aí para esfregar na nossa cara tudo que a gente não consegue fazer, né? E tudo que o outro consegue fazer, como a louça da outra é mais branca, como a cozinha é mais arrumada, como ela consegue trabalhar, cozinhar, né? Fazer uma horta orgânica, ensinar os filhos em casa e você não consegue fazer nada. Então a gente sofre muito disso com essa comparação, porque o nosso coração, ele é corrupto, ele é enganoso e nós nos deixamos levar por ele. Então tem esse padrão que a gente nunca consegue atingir. E a grande verdade é que nós realmente não somos boas mães. Nós não conseguimos ter bons filhos, porque nós somos pecadores. Nós temos o pecado, não somos mais escravos do pecado, porque Cristo já nos libertou disso, mas ainda estamos vivendo num mundo caído. Ainda precisamos todos os dias do Senhor, que o Senhor nos livre de nós mesmas, né? Então, por conta disso, por conta do pecado, nós não somos mães perfeitas. Nós nunca seremos mães perfeitas. Então, esse ideal, ele é realmente inalcançável. Ele é realmente inatingível, porque nós não teremos filhos perfeitos. Por mais que nós investamos tempo, dinheiro, carinho, amor, estudos, nós não teremos filhos perfeitos. Agora, essa é uma notícia, né? Difícil ouvir isso, né? Só que tem uma boa notícia da maternidade, é que nós temos um pai perfeito. Nós temos um pai perfeito. E nós temos a ele a quem nós podemos nos comparar. E claro, nós nunca seremos como Deus. Esse foi o pecado do primeiro casal, que eles quiseram ser como Deus e caíram, né? Nós nunca seremos como Deus, mas nós podemos olhar para Deus como um pai perfeito que tem um filho perfeito e que deu esse filho perfeito por nós para que cumprisse tudo que a gente não consegue cumprir. Então, todas as vezes que você se sente para baixo e fala, poxa, de novo eu falhei nesse dia, corre para o Pai. Ele é perfeito, ele tem tudo em suas mãos, né? Cristo já fez tudo por nós perfeitamente. E veja, Deus não nos dá filhos porque Ele sabe que nós conseguiremos criá-los da melhor maneira. Não, Ele nos dá filhos não porque a gente merece, mas porque através dos filhos nós somos moldadas, nós somos amassadas, né? Quantas vezes eu ali corrigindo meus filhos, vi neles o meu pecado, né? Fico olhando e falo, Natalizinha que está ali, né? Porque eu falo as mesmas coisas, né? Então, assim, Deus me corrige através deles, assim, né? E como isso é maravilhoso, Deus nos corrigir através dos nossos filhos. Então, nesse mundo de comparações, que realmente é um mundo cruel, é um mundo em que nós muitas vezes nos prendemos e gastamos muito tempo com isso, jogamos o nosso tempo fora porque nem sempre é um bom investimento, nós temos que tomar cuidado e olhar para algumas famílias não como sendo famílias perfeitas e eu quero ser assim, porque o que a gente vê nas mídias sociais é 1% do dia delas, bem pouquinho, né? Eu posto o que eu quero. Então, o dia que eu quero postar o bolo que não cresceu, eu posto. O dia que eu quero postar o bolo que ficou lindo e maravilhoso, eu posto também. Ou então eu jogo fora um, guardo o outro. A gente posta o que a gente quer e a gente mostra o que a gente quer. Então, a gente tem que pensar que a vida daquela pessoa por trás das câmeras realmente não é aquele mar de rosas, né? E que estamos todos correndo para Cristo, correndo em busca de santidade, de crescer dia a dia para sermos mais parecidas com o Senhor, que é a quem nós precisamos nos comparar, que é a quem nós precisamos olhar, né, mirar para a cruz e falar, aquele é meu objetivo, né? É assim que eu quero ser. E por mais que a gente corra e cresça em sabedoria, cresça em graça, nós só seremos como Cristo de fato, quando Ele retornar, quando Ele nos redimir de vez, né? Então, nesse mundo aqui, nesse mundo caído, a gente vai passar por muitos dias de cardos e abrolhos, né? Então, nós precisamos correr para esse Pai perfeito que nos auxilia na nossa maternidade diariamente. E é interessante isso, né, que você está falando da gente correr para esse pai, porque às vezes a gente corre para o Instagram, né? Deixa eu correr lá para ver o que aquela mãe fez. E, gente, a Bíblia é tão rica, é tão plena e é tão perfeita
E a gente precisa fazer uma autoanálise, olhar para a gente. Porque quando a nossa vida espiritual está de lado, você está deixando de lado o essencial que é Cristo, que é a obra dele na cruz, que é a graça, tudo fica imperfeito. Que é o que a Paty falou, né? A gente passa a ter um coração ingrato, um coração que não consegue enxergar aquilo que Deus fez, né? Esse domingo, a gente está gravando aqui, não sei se vai passar, mas enfim, o pastor Hernandes fez uma pregação em cima do texto de Isaías 53, falando do que foi, né, a ação de Cristo na cruz. E toda vez que eu vejo aquilo, eu me emociono, porque a gente não merecia nada daquilo. Ele perfeitamente santo, nós perfeitamente pecadores, né? A gente é o perfeito pecador, a gente não erra A em água e o pecar. vinho, não tinha como nem Né? errar, era a água e o vinho. Exatamente. Então, assim, a gente vai pecar bem certinho. Agora, acertar é difícil. E é o que a Nathalie falou, o alvo é Cristo, o rumo é Cristo, né? Então compara com Ele, busca nele, porque a fonte dele é cheia e Ele quer te encher. Então quando você busca, quando você vai atrás, quando você corre atrás, Ele vai te encher daquilo que você está pedindo, né? Porque Ele te ama, Ele é o Pai perfeito, né? E é tão lindo a gente ver como Deus nos fez plurais, como Ele fez a gente numa diversidade gigantesca, né? Nossos filhos são diferentes, eu só tenho um filho, mas eu vejo entre os meus irmãos como nós somos diferentes, sendo criados pelos mesmos pais, que têm os mesmos ideais, que têm os mesmos padrões, que seguem a Cristo, que leem a Bíblia, cada um saiu de uma forma. Porque era isso que Deus desejava. Deus nos quer diferentes. E por isso nós somos mães diferentes, né? Não adianta eu olhar para a Paty e falar assim, eu vou fazer o que a Paty está fazendo com o Samuca, que vai funcionar com o Rafa. Nem sempre vai funcionar. Porque o coração do Rafa precisa de outra atenção. O coração do Rafa precisa ser trabalhado de uma maneira diferente. Deus trabalha em nós de maneiras diferentes, né? Cada um de nós é olhado com singularidade, né? Ele olha para a gente, cada um ali, cada fio de cabelo nosso, ele nos criou desde o ventre. Esse versículo, para mim, lá do Salmo 139, é um dos mais lindos. Ele nos formou ali, né? Antes, né? De tudo, ele já sabia o que a gente ia ser antes da fundação do mundo. O nosso nome já estava lá no livro. Então, confia e descansa, não é mesmo? E assim, tem um lado da comparação que nos faz ser muito autocríticas, né? E ser autocrítica não é de todo ruim, porque também tem um versículo, Provérbios 27:2, que diz assim, seja o outro que te louve e não a tua boca. Então, quando a gente se esforça para se louvar, para postar coisas para se enaltecer, isso é um orgulho, e orgulho é pecado. É uma maneira que a gente tem de querer aparecer, digamos assim. As crianças falam isso, né? Quer aparecer, né? Tá se achando. Então, então não seja você mesmo que se louve, seja o outro que te louve. E também Filipenses 2:3 diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, falando, né, assim, de comparação, quando eu considero o outro superior a mim mesma, eu vou olhar para a vida do outro e vou falar, poxa, que bênção que ela tem isso. Que bom que ela consegue ensinar, cozinhar, trabalhar, que a grama dela é mais verde, que ela se veste melhor. Que bom, graças a Deus pela vida dela, né? A gente pode olhar e agradecer ao Senhor, ser grato pela vida, pelo sucesso do outro, e não cobiçar e olhar aquilo e falar, eu gostaria de ser assim e eu gostaria que ela não fosse assim. Porque é aí que a gente cai, muitas vezes, né? A gente olha e fala, poxa, eu queria ser desse jeito, mas não só eu queria ser desse jeito, eu queria que ela não fosse. A gente não consegue se alegrar com a felicidade do outro, com o sucesso do outro. E a gente acha que se a gente copiar, né? Você copiar a maneira que ela ensina o filho, que ela educa, vai dar certo. E não dá, porque não tem receita pronta. Criar filho não é receita de bolo.
Não dá, né? Eu tenho 3, são 3 diferentes, com gênios diferentes, com maneiras diferentes de se expressar, de aprender, de conversar. Não adianta eu falar com eles da mesma maneira, né? Então, uma régua, digamos assim, eu costumo usar isso, né? Uma régua que mede um não mede o outro, porque eles são diferentes, né? Só que, ao mesmo tempo que nós temos réguas diferentes na nossa família, nós temos uma única regra de fé e prática, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nós precisamos nos debruçar sobre ela, precisamos aprender sobre a Bíblia e saber o que Deus quer para a nossa vida. Ele quer mesmo que eu faça tudo o que a minha vizinha está fazendo? Ou não? Ele tem padrões que eu preciso obedecer, preceitos bíblicos que eu preciso obedecer, que não são necessariamente da mesma forma como a outra pessoa faz, né? Então, preceitos bíblicos nós precisamos obedecer, só que tem algumas coisas que mudam de família para família, né? Os mandamentos não mudam, né? Então, para a minha família, amar o Senhor Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento, de toda força, não vai mudar para outra família. É o mesmo mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas tem algumas coisas, tem algumas regras que a gente faz em casa e que a gente quer impor sobre os outros, ou que a gente quer copiar dos outros, né? Coisas que não estão explícitas na Bíblia. E aí a gente cai no legalismo, que é um grande problema, que anda ali, ó, coladinho com a comparação, né? São amiguinhos, melhores amigos, assim, né? BFF, como dizem as adolescentes por aí. A comparação e o legalismo andam juntos, porque a gente quer fazer tudo que o outro faz ali, à risca e à regra. E aí a gente impõe isso sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, os nossos maridos, às vezes impõe sobre amigas também, o nosso modo de vida, como se só daquele jeito fosse o jeito mais certo de adorar o Senhor. Então, tenha uma régua, tenha uma regra, tenha a Bíblia sempre à sua frente, né? O Senhor nos diz que Ele dá sabedoria a todos que pedem. Então, peça ao Senhor sabedoria para que você possa aplicar os preceitos bíblicos à sua família. Então, essa é uma coisa muito importante da gente lembrar, né? Que tem regras que são claras na Bíblia e tem outras coisas que não são tão claras, mas nós temos preceitos bíblicos, né, que podem nos guiar e nos ajudam. Eu estava lembrando de uma coisa engraçada que aconteceu com a gente, na nossa família. Quando nós mudamos para a casa que a gente mora hoje, a gente demorou um tempão para fazer a casa, né? E a casa era bem maior do que a gente morava antes, né? Então, o dia da mudança foi assim, a casa estava meio inacabada ainda, né? A parte externa ainda não tinha sido concluída. Mas nós estávamos tão ansiosos para mudar que a gente já antecipou e mudou. E quando a gente chegou na casa, todo mundo estava muito encantado, porque era bem maior, era bem mais confortável, tal, né? A família toda muito feliz, tal. E eu cheguei assim na sacada que dava para a área de lazer e eu olhei para a casa da vizinha, e a casa da vizinha estava toda já acabada, né? Que ela já morava lá há bastante tempo, né? Eu falei, puxa, que legal, né? Que bonito e tal, né? E todo mundo, acho que teve essa mesma percepção, porque quando você ia lá, era automático, você entrava na casa, já ia lá para a sacada e já tinha vista da vizinha. E daí a minha filha, a menorzinha, ela era muito pequena na época, né? Ela falou assim, nossa, mas a nossa casa é muito feia. Olha essa casa da vizinha. Tá? Mas ela, assim, ela expressou um sentimento, todo mundo tinha pensado isso, né? Que ninguém tinha falado, só ela. Todo mundo estava satisfeito com a casa, até ver a grama da vizinha, que já estava toda verdinha, estava tudo bonitinho, pronta, né? Muito legal. Mas à medida que a gente vai tendo conhecimento desse Deus maravilhoso que nos trata mesmo como únicos, né? Diferentes. Ele conhece as nossas diferenças, ele conhece as nossas limitações e ele se agrada em nos socorrer, né? Pegar na nossa mão, nos ajudar. Mas à medida que você vai amadurecendo, ele vai te dando essa percepção que realmente, né? Você já passa a olhar para as outras pessoas não mais com esse olhar de comparação, mas um olhar ou de compaixão, ou isso que você citou, poxa, que legal, né? Como você está dando certo isso que você está fazendo.
Isso tem muito no corpo de Cristo, né? Assim, esse sentimento genuíno, ou de compaixão, olha, vem aqui, eu vou te ajudar, ou que bom que está dando certo, né? Que legal. Mas uma coisa que acontece também com a gente, à medida que você vai amadurecendo no processo com Deus, você também lembra de erros do passado. E você se compara com você mesmo, né? E é muito. Isso também é uma coisa que a gente precisa administrar, precisa trabalhar junto com Deus, né? Porque Deus também tem um instrumento para isso, né? Quando bater esse sentimento, né, de se comparar, Deus, primeiro que ele é capaz de preencher todas as lacunas que porventura um dia a gente deixou, porque nós deixamos mesmo, nós somos imperfeitos, né? E outra coisa também, Deus nos dá a possibilidade de nos quebrantarmos diante dele, pedir perdão, né? E pedir perdão para os nossos filhos também, por eventuais erros, né, que a gente vai identificando. E uma coisa que Deus tem colocado muito isso no meu coração, sabe? Quando eu me quebranto diante dele e repenso as coisas e peço perdão, ele mostra para mim que existe um futuro. A história não acabou ainda, né? Minha filha pode ter a idade, minhas filhas podem ter a idade que for, né? Eu posso ainda ter experiências na maternidade, né? Até meu último suspiro eu serei mãe, né? Então existe um futuro e isso é uma esperança tão grande que a gente encontra em Deus, porque fora da comunhão com Deus, você fica sem esperança, você fala, poxa, já era, né? Acabou, eu fiz coisas erradas, eu errei e tal. Então, Deus, ele te permite ver frutos daquilo que você fez com a ajuda dele, pela graça dele, e que deram certo. Te permite ensinar outras pessoas e ajudar outras pessoas para que ou façam coisas certas ou não cometam os mesmos erros que você cometeu. E também Deus te mostra que a tua história não acabou, a tua maternidade não acabou ainda, né? Até o último dia é tempo de ministrar, de orar pelos filhos, né? Eu acredito que existe uma fase, que é a fase dos filhos adultos, que a gente pouco faz em termos assim de ação, mas muito faz em termos de oração. E é tudo que é tudo que eles precisam, é serem sustentados em oração, né? E eu brinco muito com as minhas filhas, assim, é coisa séria, né? Eu mando, é brincadeira séria, mas às vezes eu mando algumas exortações para elas, porque hoje elas só tem uma que mora comigo e também passa o dia fora trabalhando, as outras duas nem moram comigo mais, mas eu começo algumas exortações já com aquela legenda, daquelas coisas que só mãe fala para você, e elas já entendem que são coisas que realmente são exortações para o bem delas, né? E é uma graça que Deus me mostrou, assim, tem me mostrado muito, né? É que a história não acabou, então a gente tem um futuro juntas ainda, um futuro de bênção, de oração, de exortação, né? Uma coisa que isso é uma coisa linda da maternidade, né? Que é uma coisa que acho que é o relacionamento mais longo, né? Então é bênção de Deus a gente saber, né, que se eventualmente nessas comparações vier aquele sentimento, não, rejeita isso, coloca aos pés de Jesus, seja perdoado, receba o perdão, né? Receba o perdão de Deus e toca a vida, porque tem ainda jornada boa ainda para frente, né? Uhum. E quando você mencionou, né, de você poder usar da sua experiência para ajudar outras pessoas, né? Claro, já me remeteu a Tito, né, que fala que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas, e precisa mesmo, a gente precisa fazer isso, se dispor a isso, a perceber, poxa, eu errei nisso, será que eu posso ser útil na vida de outras famílias, abençoar outras famílias, expondo o meu erro, não expondo para Escandalizar, exato, não, mas para auxiliar, né? Então, ver alguém passando uma dificuldade na igreja, fala, querida, olha, já aconteceu isso comigo.
E a gente cria um laço tão bom, tão assim, mais próximo, né? Quando alguém chega e fala, olha, eu já passei por isso, posso te contar a minha experiência? Vamos orar junto, né? Isso fortalece quem está ali mais fraco, quem está passando com a criança se jogando no chão e fazendo gritaria, né? Então, não ter só aqueles olhares de, ai, que mãe péssima, né? Mas de chegar junto e falar, olha, aconteceu já comigo, né? Posso te contar a minha experiência? Então, usar esse tipo de comparação para abençoar, não para subjugar o outro, né? Eu gostei desse seu exemplo, Nathalie, porque quando você chega para a pessoa e expõe o seu erro, a sua fraqueza, muitas vezes aquela pessoa pode estar te olhando num pedestal e imaginar que ela nunca vai atingir te atingir, você nunca vai ser acessível a ela. E a partir do momento que você chega para ela, toca, diz, posso te ajudar, já aconteceu comigo. Quando tem esse movimento de empatia, é como se nós colocássemos uma escadinha, descêssemos do pedestal e nos colocássemos no mesmo patamar. E a pessoa tem aquela sensibilidade de se abrir, né? Então, eu acredito assim, quão diferente o mundo seria se em vez da comparação tivesse mais amizade, compaixão, empatia, união, divisão de experiência, compartilhar a experiência, né? A Nathalie estava falando antes aqui e eu assim, gente, se esse programa que nós estamos gravando aqui hoje existisse há 10 anos atrás, muita coisa da minha vida teria sido muito mais fácil, mais resolvida, mais entendível, entendimento. Estou falando de entendimento, não é uma coisa assim que precisa de estudar química, nem física quântica, não é um entendimento raso. E eu acho que teria sido muito mais leve. Teria sido uma coisa que eu passaria hoje as cicatrizes nem existiriam. Mas eu também acredito que elas existem, estão aqui, pelo que você acabou de falar. Tem alguém que precisa da minha experiência, tem alguém que precisa do meu toque, da minha palavra. Né? Tá lá em Tiago, né? Todas nós, né? É o que está lá em Tiago. A gente tem que ter alegria ao passar pelas provações, porque Exato. elas vão nos auxiliar. E não ficar se perguntando para que a gente possa ajudar os outros. Por que comigo? Exatamente. Esse porquê não nos pertence, porque o propósito de Deus é muito maior sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência, né? E o que a B falou de enquanto houver fôlego, nós estamos aqui com um propósito, né? Eu sempre costumo dizer que só termina quando acaba. Quando acaba mesmo. Então, se não terminou, minha querida, não acabou. Ainda há tempo. Há tempo. E tem tempo para todas as coisas. Tudo. Não é a nossa história, né? Não é. Nós estamos inseridas na história de Deus. E a gente tem que lembrar que Ele rege todas as coisas, Ele tem todas as coisas em suas mãos. É a história dEle, é o mundo que Ele criou. Então, se as coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram, foi porque o Senhor Deus determinou desse jeito. Foi porque Ele quis assim. Então, que os nossos erros, a gente não pode olhar para eles e se orgulhar deles, mas nós temos que olhar, se arrepender e falar, Senhor, eu preciso mudar. Então, a partir daí, ver o que precisa ser feito, né? As comparações, elas raramente são misericordiosas, humildes. Elas geralmente são ácidas, elas são duras, elas são áridas, elas são legalistas. E veja, legalistas na Bíblia, eles são tratados como sepulcros caiados, né? Os fariseus, que a gente fala, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorê, né? É a nossa versão do sepulcro caiado, né? Que por dentro tem podridão. Então, quando a gente leva a comparação sem humildade, sem o verdadeiro desejo de crescer, nós estamos querendo apenas mudar a roupagem, passar um cal no sepulcro, né? E por dentro continuar a mesma coisa. Mas a gente não pode fazer isso. A gente precisa realmente querer que essas mudanças venham de dentro do nosso coração. Só que a gente não consegue atingir o nosso coração. O único que consegue é o Senhor Deus. Sim. Então a gente roga para Ele, fala, Senhor,
eu preciso mudar isso na minha vida, no meu casamento, na minha maternidade, na maneira como eu trato meu filho, como eu falo com meu marido. Por favor, Senhor, me ajuda, né? Então, rogar ao Senhor que te dê sabedoria, como eu já disse, Ele dá a todos que pedem, e olhar para esses exemplos bons, né, de pessoas que estão, de repente, nos ajudando, nos guiando à santidade, né? Usar isso para o nosso crescimento, para a nossa santificação diária, né? Então, acho que é um passo a passo. A gente não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia, a gente não vai conseguir olhar e mudar todas as coisas, a gente depende do Senhor para as nossas mudanças. É bem isso mesmo. E ele está disponível, né? E é tão bom isso. É tão bom saber disso. E eu queria chamar agora o nosso quadro Aprendendo com o Pai, para a gente poder aprender mais um pouquinho com o nosso Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Gente, vocês já pararam para pensar se cada um de nós tivesse a mesma facilidade para as mesmas coisas ou as mesmas dificuldades para as mesmas coisas, todo mundo fosse igual? A gente não ia se complementar, a gente não ia ter como um ajudar ao outro. Então Deus, na sua perfeição, nos criou cada um de um jeitinho, de uma maneira diferente, com dons, com talentos, com facilidades, com dificuldades diferentes uns dos outros, para que, vivendo em comunhão, a gente pudesse se complementar e juntos, aí sim, a gente ter condições de fazer uma obra perfeita, de glorificarmos a Deus de forma perfeita. É com essas diferenças que a gente se ajuda, que a gente se completa e caminha para a honra e glória do nosso Deus. Assim é com a nossa vida, assim é com a vida dos nossos filhos. Não adianta a gente parar e ficar olhando, mas um é de um jeito, outro é do outro jeito, eu sou desse jeito, eu queria que o outro fosse do outro jeito. Gente, Deus criou dessa forma, cada um com a sua personalidade, com seus talentos, com seus dons. E isso é perfeito, para que haja essa complementação para a honra e glória do seu nome. Que Ele nos dê essa sabedoria de olhar para as diferenças sem ficar comparando, sem se preocupar, mas sim louvando a Ele por elas e juntos se complementando para glorificar o seu nome. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Raquel. Como é bom a gente saber que a gente tem esse Deus que olha para a gente como um corpo, como unidade. E como é bom a gente saber que nós podemos ser usadas uma para ajudar as outras. Que nós somos parte de uma única história, como a Nathalie falou. Não é só a nossa família, não é só a nossa casa. É um todo, é a história de Cristo. É como e quando Ele vai voltar para a gente viver eternamente com Ele. A gente está aqui, só esperando a volta dEle, o dia que Ele vai vir nos resgatar, né? E aqui eu coloquei o versículo lá de Romanos 12:4, que fala assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha só que coisa linda, né? Todas nós podemos e devemos exercer a nossa maternidade como Cristo nos chamou, não como a vizinha está chamando, né? A gente estava aqui falando da grama do vizinho, que é mais verde, mas às vezes a grama do vizinho é artificial, né? Não é isso? Então a gente está lá achando que a gente está faltando regar. Põe mais água, põe adubo, põe não sei o quê, e não fica. Mas a do vizinho era artificial, não vai ficar igual nunca, né? Não é mesmo, Nathalie? E é interessante esse versículo, né? Porque a gente se esquece que no corpo de Cristo, no nosso corpo, você tem olho,
que é diferente de joelho, Sim. que é diferente de cabelo. Às vezes nem um olho Os nossos olhos são perfeitamente diferentes, iguais, né? Não somos É, simétricas, né? exato. Então a gente quer se comparar ao outro que também é pecador, que também é caído e que também carece da graça do Senhor. Então, voltando a um ponto que eu falei antes, a nossa regra é a Bíblia. A nossa régua é a Bíblia. Tem algumas coisas que são inegociáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pais, não irarem seus filhos. Filhos, obedecerem aos seus pais. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Então, tem algumas coisas, os mandamentos são inegociáveis. Agora, a gente quer colocar regra para tipo de parto. Qual é o parto mais santo? Né? Ou, usa chupeta, não usa chupeta, mamadeira, não pode, dormir no peito, não dorme, cama compartilhada, esse tipo de coisa a gente quer fazer regra. Então, se eu faço desse jeito, o meu jeito é o melhor, todo mundo tem que fazer igual, quem não faz, Excluído. está excluído. Você não faz assim? Você não é tão piedosa como eu, né? Então a gente tem essas réguas, essas regras que medem os outros e também a gente mede os nossos próprios filhos também. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E então que essas comparações que a gente vive diariamente, que muitas vezes são inevitáveis quando a gente abre os aplicativos do celular, que elas nos ajudem, de fato, a chegarmos mais próximas de Cristo. Que não sejam comparações cobiçosas, pecaminosas, que dividem ao invés de juntar, que espalham ao invés de nos fazer crescer mais, né? Então, que o Senhor nos guie, nos ajude para que nós possamos olhar para o outro, olhar para a outra e nos alegrarmos e não nos compararmos de forma pecaminosa e que subjugue o outro ou nos coloque também numa situação ruim. Que Deus nos guie, nos ajude com isso, porque nós mesmas não conseguiremos sozinhas. É verdade, né? É bem difícil isso, né? E eu fico pensando que seria tão lindo mesmo, se a gente, no nosso coração, a gente não olhasse para o outro e falasse assim, eu já passei por isso, com aquele olhar assim, ela também devia passar. Porque quantas vezes a gente não olha para uma mãe que está passando por uma dificuldade e fala assim, é assim mesmo, dá um tapinha assim, né? É assim mesmo, é normal. Não é normal, né? Nada que vem do nosso coração pecaminoso é normal e não é o que Deus espera de nós, né? Deus espera de nós que a gente se consagre, que a gente se santifique, que a gente busque, que a gente olhe para Ele, né? E que a gente busque essa transformação do nosso filho. Isso que a gente estava falando aqui, da gente estar unida, da gente se ajudar, da gente aconselhar, que é uma ordem, que é uma regra, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, está lá em Tito, né? Façam isso e é assim que vocês vão crescer, é assim que a igreja, o corpo de Cristo vai frutificar. Mas a gente quer olhar o quê? O nosso ego, quer olhar para o nosso coração. E muitas vezes a gente faz isso dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente faz isso com o nosso marido. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. E é tão fácil a gente criar essa comparação entre eles, não é mesmo, B? Como é que você faz para não criar essa comparação entre as meninas lá dentro da sua casa? Na verdade, eu me policio muito em relação a isso, né? É claro que a gente comete erros, mas eu me policio muito. E eu foco muito nas particularidades de cada uma. Elas são muito diferentes. E elas têm coisas muito legais que são só delas, né? E eu procuro repetir isso e valorizar essas coisas, né? Que são únicas delas, né? Por exemplo, a Débora é muito expansiva, muito comunicativa. A Dani é muito observadora e muito leal também. É uma pessoa assim que ela observa muito e ajuda muito sem querer aparecer de forma nenhuma. E eu valorizo muito isso nela, né? A Raquel é muito amorosa, muito carinhosa, expressa muita gratidão, muito amor todos os dias. Então, eu acho que focar nas coisas que Deus deu para elas, né?
E também os talentos são totalmente diversos, uma da outra, né? Os talentos são totalmente diferentes. E elas me ajudam muito, até nos trabalhos da igreja, eu conto muito com elas para preparar as coisas, né? Para preparar coisas para apresentações, palestras que a gente vai fazer. Uma ajuda na parte de vídeo, outra ajuda na parte de imagem, né? E a Débora dá um suporte enorme da questão da saúde, porque ela é médica, né? Então, assim, é valorizar os talentos que Deus deu para elas e focar nisso, eu acho que é muito bom para evitar comparação, porque elas já sabem que elas têm coisas muito boas dadas por Deus, né? E o que elas têm em comum é o pecado, né? A imperfeição, e que Deus está trabalhando na vida delas, né? E eu deixo também muito claro isso para elas, que eu oro todos os dias para que Deus produza nelas arrependimento e fé e quebrantamento aos pés do Senhor, né? É isso mesmo. E como a gente falou lá em Tito, a gente tem as mulheres mais sábias, mais experientes para a gente seguir. E eu quero chamar o nosso quadro Alô Vovó. Pode rodar o quadro. Olá, nós vamos falar sobre comparação. Nós sabemos que somos hoje quase 8 bilhões de pessoas habitando a Terra e que não há entre nós nenhum ser repetido. Até as nossas impressões digitais são únicas. Nós somos exatamente como o Senhor nos fez quando, de maneira assombrosamente maravilhosa, nos teceu no seio de nossas mães, como diz o Salmo 139, o verso 14. Nós sabemos que nós, seres humanos, somos as primícias da criação de Deus e que Ele nos planejou para que fôssemos mesmo distintos uns dos outros, únicos. Isso nos leva a pensar em aspectos muito relevantes sobre nós e sobre o Criador. Sobre nós. Por que nós fazemos comparações? Por que nos comparamos com os outros? Ou por que comparamos os nossos irmãos como se houvesse em nós algum critério de valoração baseado nas diferenças que nós encontramos? Se somos exatamente como quis o Senhor? E sobre o Criador? A verdade de que Deus nos fez, cada um diferente, e todos à sua imagem e semelhança, nos remete ao poder infinito do Senhor e também ao seu desejo de que, ao olharmos para o nosso próximo, para os nossos irmãos, antes de compararmos com eles ou de tecer qualquer tipo de comparação entre eles, que nós vejamos a imagem do Criador refletida nesse nosso irmão, que é único, que foi planejado para ser único, diferente de todos os outros indivíduos que existem na face da Terra. Essa é a grande lição, talvez a linha de condução da nossa vida, para nos livrar de que nós maldosamente, ou até sem intenção de ser maldoso, teçamos comparações entre nós. Que todos juntos, nas nossas diferenças, glorifiquemos ao nosso Criador. Amém. Que coisa maravilhosa é a gente poder aprender, né, gente? Como eu aprendi aqui hoje, como eu aprendi com essas mulheres que estão aqui ao meu lado. Eu acho que eu sou a mãe mais nova aqui em termos de idade de filho, não de idade, né? Mas é tão gostoso a gente poder contar e confiar e entender que Deus deu amigas, né? Não deu inimigas, não deu adversárias. Nós somos amigas, nós somos irmãs, né? E eu desejo que você seja uma amiga. Eu desejo que você seja uma irmã. Eu desejo que você olhe com carinho para outra mãe, que você estenda sua mão, né? É para isso que a gente está aqui. Então, olha para outra com compaixão. Quando a gente olha para Jesus, que é o nosso alvo, que é com quem a gente tem que parecer, que é para onde a gente tem que seguir, ele tinha compaixão. E ele tinha uma compaixão pura,
né? Ele conseguia se irar da injustiça que era feita com uma mãe, sem pecar. Gente, isso é... Não consigo entender, porque quando eu iro eu já pequei, quando eu comparo eu já pequei, e eu acho que você aí na sua casa é igual. Mas a gente tem que olhar para ele, olhar para o alvo e tentar, pedir. E é aquilo que eu falei, é uma fonte inesgotável, né? Quando a gente acha que a gente está cheio, cabe muito mais do Espírito Santo dentro de nós, cabe muito mais de Deus. E que a luz de Cristo, que o brilho dele esteja sempre em você, para que você possa sempre trazer alento, calma e paz na vida de outra mãe. E, gente, dentro da nossa casa, nós somos as mães que Deus quis para os nossos filhos. Ele não quis a vizinha. Ele não quis a mãe do Instagram, que eu considero personagem, não considero a mãe, porque a mãe está lá atrás daquela foto, né? Aquela ali é só o personagem que a gente estava vendo. Então, busquem, orem, peçam, Ele vai dar. E Ele vai te dar amigas verdadeiras, que não vão se comparar, que vão te olhar e vão te abraçar. Porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, e que você descanse nisso, e que você abrace e peça para esse Deus: vem comigo, que Ele está com você. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!